Simpson, o comandante da força submarina, o que aconteceria com ele. Parece que o Enklin recomendou que ele fosse removido dos submarinos e ele foi retirado de lá e retornou aos serviços gerais. Diminuam os dois. O Enklin continua fazendo alterações no curso para escapar dos destroyers italianos acima. Manter 30 metros, ambos adiante. Mas uma bomba de profundidade acaba chegando perto demais. E depois outra. Quando explodia muito perto, ela podia destruir vidros, medidores, ela podia fazer todo tipo de coisa. Manter 45 metros. Mais uma bomba de profundidade explode. Mas aí, as explosões param. Mais tarde, a tripulação reportaria um rangido horrível, parecido com um arame raspando ao longo do casco. Enquanto eles temem por sua segurança, o Enklin vai confortar a tripulação. Uma das coisas que ele fez foi dar uma explicação sobre os barulhos. Então ele passava confiança para a tripulação. Era o destino do Conde Rosso que eles estavam ouvindo, não o que o destino reservava para eles. 2 horas depois, o Upholder finalmente sobe à superfície. Os destroyers se foram. Os riscos de Enklin deram resultado porque eles não só afundaram o Conde Rosso com as tropas que ele carregava, mas também atrasaram a chegada de mais reforços para o Rommel, no norte da África. O naufrágio do Conde Rosso foi uma conquista enorme para os submarinos de Malta. Foi a maior conquista. Foi o maior navio naufragado. E o fato dele ter feito isso, sem todos os equipamentos, o fato dele ter se disposto a correr esses riscos, significa que ele se tornou, digamos, o maior símbolo dos submarinos de Malta. Como reconhecimento por esse feito, mais tarde o Enklin foi condecorado com a Cruz Vitória por bravura na presença do inimigo. É a maior honraria possível para um membro das Forças Armadas Britânicas. Em maio de 1941, sem torpedos e precisando de reparos, o submarino britânico HMS Upholder retorna a Malta. Mas mesmo no porto, a tripulação tem pouco descanso. Perto da Itália, a ilha é um alvo fácil para bombardeiros alemães. A maior diferença era que mesmo quando voltava para a base, você estava sob ataque. Você teria até que submergir o submarino para não ser atingido. Portanto, você voltava para o porto e ficava no submarino. Na verdade, isso só acontecia em Malta. Então, o estresse era muito maior. Não havia segurança no porto. Era tão perigoso no porto quanto no mar. Malta estava posicionada para proteger interesses britânicos no Oriente Médio e no norte da África. Malta é uma ilha e também podia ser considerada um porta-aviões. Eles podiam usá-la para as aeronaves afundarem os navios do eixo pelo ar, ou também como uma base naval e de submarinos. Malta é muito perto da Itália. É tão perto que no início da guerra achavam que Malta era insustentável. Era muito difícil suprir a ilha, tanto do leste quanto do oeste. Longas rotas marítimas de suprimentos, muitas oportunidades para os navios serem naufragados. E uma das razões para os alemães não terem tomado Malta foi que eles teriam que suprir a ilha. Mas durante o verão de 1941, a situação muda quando Hitler invade a então União Soviética. O primeiro cerco aéreo terminou no verão de 41, porque as aeronaves alemãs foram convocadas para apoiar a campanha na Rússia. Isso significa que a segunda metade daquele ano foi tranquila em Malta. E isso não só permitiu que os submarinos operassem com mais facilidade, mas permitiu até operações de força de superfície.
Os aliados baseados em Malta logo obtêm outra vantagem. Em junho de 1941, a inteligência britânica decifrou o código naval italiano. Agora, os britânicos sabiam quando os navios italianos iam navegar. Entretanto, Rommel permanece um desafio. No verão de 1941, Rommel já havia derrotado 2 contra-ataques britânicos para acabar com o cerco a Tobruk. E Rommel mostrou que era muito capaz. E isso significava que ele ainda era uma força a ser reconhecida. Os submarinos britânicos precisam aproveitar sua vantagem e acabar com as linhas de suprimento de Rommel de uma vez por todas. Em agosto de 1941, a 10ª Flotilha recebe a informação de que um carregamento importante de tropas estava prestes a sair de Messina para Trípoli. O HMS Upholder parte de Malta para a 13ª Patrulha de Guerra no Mediterrâneo. Após 2 dias, Wankling localiza 9 navios, 6 destroyers protegendo 3 transportes de tropas italianas, Netúnia, Oceania e Marco Polo. Mas a distância entre o Upholder e o comboio é grande. Wankling queria diminuir a distância, mas navios de tropa têm uma velocidade máxima de 19,5 nós. O submarino não consegue acompanhar. Ele só conseguia ir cerca de 12 nós e meio na superfície, o que não era rápido mesmo para submarinos daquela época. O comboio muda de rota repetidamente e vai ficando mais distante. Puxem, vamos! Com os torpedos armados e prontos, Wankling toma a decisão rápida de disparar. Eles estimam que os navios estão entre 5.500 a 6.500 metros de distância. Vai ser difícil, mas ele não tem nada a perder. Wankling precisa disparar antes que o comboio fique completamente fora de alcance. Atenção, torpedos! Fogo! Wankling dispara 4 torpedos no comboio distante. Mas nenhum atinge o alvo. Quando o Wankling disparou os 4 torpedos no comboio, ele ficou muito exposto. O mar estava calmo e era dia. E rapidamente, as escoltas italianas descobriram de onde vinham os torpedos. 2 escoltas começam uma perseguição. Upholder passou de predador a presa. Baixar periscópio. Agosto de 1941. No Mediterrâneo, o submarino britânico HMS Upholder está sendo atacado por escoltas de comboio italianas. Mas dessa vez, Wankling tem a ajuda da versão do sonar da Marinha Real, chamada ASDIC. A tripulação pode usar o sonar passivo para escutar e determinar a localização das escoltas e desviar das bombas de profundidade. O Upholder recebe 25 bombas de profundidade por 14 minutos. Subir 3, manter 21 metros. Mas o Wankling desvia de todas. E na confusão, o Upholder consegue escapar. Livres, os outros navios inimigos continuam sua viagem ao norte da África. Início de setembro de 1941. Por quase 5 meses, tropas aliadas em Tobruk resistem às forças de Rommel. Mas com novos reforços do eixo chegando, Rommel leva os aliados ao limite. Então, quando Rommel quis tomar Tobruk, ele entrou com tudo que tinha. Ele usou os tanques, a artilharia móvel e bombardeiros Stuka. Então, deve ter sido uma experiência aterrorizante para os soldados aliados em Tobruk em 1941. Hitler envia 6 U-boats ao Mediterrâneo para cortar os suprimentos das tropas aliadas. Os britânicos temem que sua guerra no norte da África esteja prestes a acabar. E o suprimento de combustível do Oriente Médio será tomado pelos alemães.
A última linha de defesa é a frota de submarinos de Malta. Setembro de 1941. O comandante da flotilha de submarinos de Malta, capitão George Simpson, recebe uma mensagem altamente secreta baseada no decodificador Ultra. Um comboio veloz de 3 dos maiores navios inimigos, Netúnia, Oceania e Vulcânia, estão de novo em rota da Itália para Trípoli. Simpson precisa agir agora. É um comboio que se move rápido, e se ele hesitar, os navios vão passar por eles. Ele pensa em um plano ousado. O plano de Simpson provinha do que os alemães faziam no Atlântico, que é formar uma linha de patrulha de barcos a 20 quilômetros de distância um do outro para esperar o comboio. E quando o comboio finalmente surgia, os barcos trabalhavam juntos. Mas com tão pouco tempo, ele precisa de voluntários. Quando o capitão Simpson convocou a reunião, todas as tripulações de submarinos começaram a sentir o estresse. E, naquele momento, um dos comandantes achou que o plano de Simpson não era tão eficaz quanto deveria ser. Wanklyn, por outro lado, entendeu a posição dele e garantiu que toda a sua tripulação entendesse isso também. Obrigado, senhor. Eles estavam cansados, mas era essencial que interceptassem o comboio. Homens, sairemos em uma patrulha. Apesar das exigências de patrulhas quase constantes, Wanklyn concorda com a missão. Simpson arruma mais 3 tripulações e, pouco depois, 4 submarinos britânicos, Upholder, Upright, Ursula e Unbeaten partem de Malta. À meia-noite de 17 de setembro, cada um dos submarinos chegou ao seu lugar. O tempo não ajuda. O mar está revolto. O Upholder balança nas ondas. Ei, dá uma olhada nisso. Pior ainda, a bússola giroscópica do submarino não está funcionando. Isso significa que a navegação depende da bússola magnética, que aponta o norte magnético, mas não para o norte verdadeiro. Uma bússola giroscópica é uma bússola elétrica que não sofre muito impacto do campo metálico ao seu redor. Cercada por ferro do casco do submarino, a bússola magnética será menos precisa. Então Wanklyn tinha um grande problema, pois precisava confiar nela embaixo da água e mesmo na superfície era um grande problema. O timoneiro trabalha duro para manter o curso usando o ponteiro instável da bússola magnética. Após 3 horas lutando contra o tempo, o HMS Unbeaten, capitaneado pelo tenente Edward Woodward, avista uma forma a cerca de 13 quilômetros de distância. Quando um dos irmãos do Upholder, o Unbeaten, avistou o comboio, ele o seguiu o mais rápido que conseguia, o que talvez não fosse rápido o suficiente. Mesmo sem conseguir manter o mesmo ritmo, o Unbeaten pode avisar aos outros. O comboio está indo direto para o Upholder. Mas as transmissões subsônicas do Upholder, sua forma de comunicação rápida com os outros submarinos, não estão funcionando. Mensagens do Unbeaten não estão chegando. A essa altura da guerra, manutenção e reparos são uma luta constante. Submarinos precisam de muita manutenção. Precisam de muita atenção, de muito suporte e de peças reservas. E a situação das peças reservas em Malta era tão complicada que as peças eram retiradas de um submarino para serem colocadas em outro. E ainda substituídas em outro submarino. Até que eu acho que certa vez um submarino teve que ir ao mar sem funcionar direito porque estava no final da fila. Então era muito difícil e extremamente desafiador. Unbeaten também manda sua mensagem por Malta. Mas isso vai demorar demais. Enquanto isso, o Upholder luta para manter a posição no mar agitado, sem saber do comboio que vem em sua direção. Cerca de 30 minutos depois, o Upholder recebe a mensagem de Malta. Wanklyn se junta imediatamente ao seu primeiro-tenente na ponte do convés. 3 navios de tropas grandes e 6 destroyers surgem na escuridão. A mensagem chegou bem a tempo.
Eles usam os binóculos noturnos para estimar a rota, o alcance e a velocidade dos navios que passam. Os navios viajam a quase o dobro da velocidade do Upholder. O Anklin estava sob enorme pressão para conseguir algo, afinal ele estava comandando toda a operação no mar. Assim que recebeu a mensagem de que o comboio estava lá, ele percebeu que não tinha a menor chance de alcançar o comboio. Ele estava sob pressão para criar algum tipo de vitória. Com o controle britânico sobre o norte da África em jogo, dessa vez, o Anklin não pode se dar ao luxo de errar. 18 de setembro de 1941. Um comboio italiano inimigo navega pelo mar agitado. O submarino britânico que o persegue, o HMS Upholder, está em enorme desvantagem. Assim como na 13ª patrulha do Upholder, o capitão do submarino, o tenente Malcolm Anklin, precisa disparar no comboio que está se movendo rápido demais para ele, a mais de 5 quilômetros de distância. Em um golpe improvável do destino, o comboio tem também 2 dos mesmos navios de tropas italianos, Netúnia e Oceania. 6 destroyers protegem o comboio, costurando a rota. Apesar do Anklin estar a uma longa distância, ele estava em uma posição em que as linhas do comboio pareciam se sobrepor. Isso dava a ele a oportunidade de ter um alvo maior com a amplitude dos torpedos. Mas eles têm outro problema. Sem a bússola giroscópica, o submarino estava sendo navegado pelo timoneiro que usava uma bússola magnética. E com o movimento do mar, o submarino balançava de um lado para o outro. O Anklin precisa mirar seu disparo sem a ajuda de instrumentos básicos e levando em conta o movimento do barco, a distância e a velocidade do comboio. Vamos, andem, mais rápido! Com os torpedos carregados e prontos, ele planeja o disparo com cuidado. Dispararam! Dispararam! O Anklin estava usando o balanço do barco. Então, o primeiro torpedo foi disparado em um dos extremos do movimento de balanço. Ele esperou o barco balançar e disparou o segundo torpedo. Disparar 3! Disparar 3! Disparar 4! Disparar! Ele disparou o terceiro e o quarto enquanto o barco balançava de volta. Depois que os torpedos são disparados, é uma longa espera para aquelas explosões para ver o que acontece, apesar de provavelmente levar uns 5 minutos, parecem horas. Mas o sucesso significa que eles impedirão mais reforços de chegarem até Rommel, no norte da África. Após uma longa espera, eles ouvem uma explosão. E depois outra. Um dos torpedos de Anklin atingiu o navio de tropas Netúnia, e ele rapidamente começou a afundar. Liberem a ponte! Esperando retaliação, os vigias e o primeiro-tenente correm para baixo. O Anklin fecha a escotilha enquanto a água cobre a torre de comando. E o submarino mergulha para esconder sua posição. Mas o Upholder ainda não terminou com o comboio. A tripulação continua ao sul e desce a 18 metros para recarregar os tubos dos torpedos. O Anklin retorna ao local de seu sucesso prévio. Subir, periscópio! Amanhece e a luz do dia revela os resultados do ataque do Upholder. Um navio de tropas, o Vulcania, navega para longe escoltado por um destroyer. O segundo, o Netúnia, desapareceu embaixo das ondas. O terceiro, Oceania, está totalmente parado na água. 2 destroyers ficam por perto para resgatar os sobreviventes da água. Os 2 devagar! O Upholder novamente entra sorrateiro na barreira de destroyers.
Quando ele subiu para a profundidade de periscópio, pronto para atacar, de repente ele viu um destroyer vindo rápido na direção dele. Baixar periscópio. Manter 14 metros. Ele precisa mergulhar imediatamente para evitar uma colisão. O destroyer passa por cima. A tripulação se prepara para um ataque de bombas de profundidade. Mas eles têm sorte. O destroyer não sabe que eles estão lá. Subir periscópio. Mas eles ainda não estão seguros. Na confusão, o Anklin agora se encontra em rota de colisão com seu alvo, o navio de tropas Oceania. Baixar periscópio. – 18 de setembro de 1941. Muito próximo de navios inimigos no Mediterrâneo. Baixar periscópio. Manter 14 metros. O submarino britânico HMS Upholder tenta se posicionar para um ataque. Mas a essa altura eles chegaram muito próximos do Oceania para um ataque ser efetivo. E ainda havia o perigo dele colidir com a embarcação. Então ele imediatamente ordenou outro mergulho para passar por debaixo do navio. Baixar periscópio. Manter 76 metros. O Anklin precisa mergulhar fundo para passar por baixo do Oceania, para evitar uma colisão. Uma colisão com um navio de tropas afundaria o Upholder. Dá certo. O Upholder desliza por baixo do navio de tropas. Após quase 2 quilômetros, o Anklin dá meia volta. E então se prepara para acabar com o Oceania. O Anklin ordena que o Upholder vá para a profundidade de periscópio. Eles estão em posição perfeita para um ataque final ao navio de tropas danificado. Atenção, torpedos 1 e 2. Mas o transmissor subsônico do Upholder continua danificado. Sem o dispositivo, eles são incapazes de se comunicarem com outros submarinos por perto. O Anklin não tem ideia de onde estão os outros submarinos britânicos. O que o Anklin não sabia era que o Unbeaten, que foi a embarcação que originalmente sinalizou o comboio, estava o seguindo o tempo todo, a noite toda, e que também estava se posicionando. O tenente Edward Woodward, a bordo do HMS Unbeaten, se prepara para atacar o Oceania. Atenção, torpedos 1 e 2. Um dos problemas de deixar os submarinos por conta própria, mesmo em táticas de grupos, é que você corre o risco de sofrer o que eles chamam de azul contra azul. Em outras palavras, eles podem atacar um ao outro. Woodward também não sabe que o Upholder está do outro lado do navio de tropas. Se qualquer um dos submarinos errar o alvo, há uma boa chance deles atingirem o outro. A uma distância tão próxima, ele afundaria, matando todos a bordo. Disparar 1. Disparar 2. Os torpedos viajam em direção ao navio inimigo e do HMS Unbeaten. Do outro lado, Woodward também prepara seus disparos. Checar a trajetória do disparo. Mas ele não é rápido o suficiente. Ambos os torpedos de Anklin atingem a lateral do navio de tropas de 20 mil toneladas, Oceania. Devia ser frustrante para um comandante de submarinos alinhar o seu alvo, pronto para atirar, e de repente, seu alvo é retirado de você por um colega. A sorte tinha um papel importante em táticas de guerra submarina. O Anklin não teve muita sorte no início, mas de repente o jogo começou a virar. E eles tiveram muita sorte. Só levou 8 minutos para o Oceania afundar. Baixar periscópio. A performance de Anklin nessa missão foi excepcional. A habilidade naquela distância, sem instrumentos, na maior parte do tempo, usando o barco como meio de criar aqueles disparos e daquele jeito, foi uma obra incrível de trabalho submarino.
O HMS Upholder entra no porto de Malta em 20 de setembro de 1941. Antes de sair na patrulha de setembro, a tripulação tinha sido chamada de volta do descanso e o Anklin deixou claro que era muito importante que eles fossem para o mar e que executassem esse ataque. Quando voltaram, eles receberam descanso, mas foi um descanso curto, e voltaram para o mar para patrulhar próximos a Sicília pouco tempo depois. Após 25 patrulhas, o HMS Upholder é considerado um líder de peso da Marinha Real. Seus números incluem 119 mil toneladas de embarcações inimigas, incluindo 3 U-boats, navios de tropas e suprimentos para os frontes de batalha no norte da África. O Anklin é considerado, possivelmente, o melhor comandante de submarinos na longa história do serviço da Marinha Real. Quando a Marinha Real voltou a operar submarinos convencionais por um tempo, o primeiro foi chamado de Upholder. Em 18 de novembro, os britânicos lançaram a Operação Crusader. Altamente bem-sucedida, eles afastaram as tropas do eixo. Rommel e seus homens recuam 800 quilômetros em apenas 6 semanas, sem os suprimentos que precisavam para lutar. Você pode atribuir os problemas em que Rommel se encontrava no outono de 1941 ao fato de Malta ainda estar nas mãos dos britânicos. Os britânicos afastam forças italianas e alemãs até Cirenaica e Rommel se encontra no mesmo lugar onde havia começado a guerra alguns meses antes. O cerco de 240 dias a Tobruk é encerrado e os defensores exaustos saem triunfantes. A história do Upholder terminaria de forma diferente. O Anklin e o Upholder desapareceram em 14 de abril de 1942. Ainda não sabemos exatamente o que aconteceu. Isso é comum nas missões de submarinos, na verdade. Dado o nível de confidencialidade e de discrição nas operações, que não se saiba o que houve com um dos maiores oficiais de submarinos da história. As contribuições das forças submarinas britânicas permanecem subestimadas. O serviço de submarinos da Marinha Real nunca recebeu tanta publicidade como, por exemplo, a campanha anti-submarino no Atlântico Norte ou a campanha de submarinos americana no Pacífico. Quando falamos sobre táticas de guerra de submarinos na Segunda Guerra Mundial, normalmente pensamos na Batalha do Atlântico com os submarinos alemães sendo caçadores e os aliados a caça. No Mediterrâneo, era exatamente o oposto. Os aliados eram os caçadores e os alemães e italianos eram a caça. Quando você analisa as perdas sofridas pelo eixo no Mediterrâneo, quase metade delas são atribuídas às táticas de guerra de submarinos e o resto a barcos e aeronaves. Mas os submarinos eram o maior perigo para os comboios do eixo no Mediterrâneo, da Itália ao norte da África. Foi uma vitória importante para os aliados. A perda do norte da África antes do final de 1941 poderia ter sido desastrosa para a Inglaterra, tanto em termos de mão de obra quanto de matéria-prima. A manutenção do Canal de Suez, de carregamentos da colônia da Índia e de suprimentos críticos de petróleo do Oriente Médio garantiram a sobrevivência da Inglaterra para continuar lutando. Versão brasileira Dubbing Company Campinas.